seleção, fui para a seleção, acabei sendo selecionado também, eu fiz para a UFRJ, aí a primeira fase foi a UERJ, não me lembro qual foi a outra também, só que aí o resultado da UFRJ saiu primeiro e eu não quis nem fazer as outras, porque o meu objetivo era ser orientado pela Assunção. Aí, nesse caso, especificamente, isso foi possível, que gerou também, então, a tese, cujo título é A Indústria Fonográfica no Brasil e o Choro Carioca, uma análise de diferentes espaços de diversidades. Bom, então, vocês conseguem perceber que há aí uma relação, né, enfim, muito comum com os temas, as temáticas pesquisadas no mestrado e no doutorado, né? Enfim, talvez com um pouquinho de alguns enfoques diferentes, mas, na verdade, a proposta foi uma continuidade. A diferença é que, no mestrado, essa pesquisa focou na inserção do negro a partir do choro, né? E diga-se de passagem, vocês devem conhecer, se não conhecem aqui esse lugar para troca de conhecimento, né? Enfim, o choro vai ser uma música eminentemente surgida no meio desse setor da sociedade brasileira, mais especificamente carioca, nesse setor negro, dentro da cultura negra. Claro que existe toda uma ascendência aí que vai dar identidade a esse gênero, que neste momento que surge não é um gênero, é um estilo, e eu vou explicar isso daqui a pouco, né? Vai ter aí uma influência de vários elementos culturais, musicalmente falando, de culturas, obviamente, diferentes. Ou seja, de gêneros musicais diversos, né? Então, diria que há toda uma transformação cultural dentro da sociedade brasileira que surge em âmbito urbano dentro do Rio de Janeiro, né? É diferente um pouco da questão do samba. O samba surge aonde? Rio, Bahia, tem uma discussão aí, e apesar de eu ter as minhas convicções enfim, não sou dono da verdade, como ninguém é, mas pelos indícios, né? Eu acredito mais que o samba também tenha surgido aqui, mas há toda uma discussão que possa ter vindo da Bahia, mas é um outro papo. Mas, enfim, mas o choro não. O choro, ninguém, até que me prova o contrário, pela densa pesquisa feita, né, não só por mim, né, enfim, mas pelo que li, pelo que pesquisei, ou seja, as fontes primárias, as fontes secundárias, enfim, toda uma gama de estudos aí que corrobora para que eu acredite nessa posição, né, que acredite nessa situação em que o choro ele vai nascer no âmbito urbano, sem sombra de dúvida, na cidade do Rio de Janeiro. Não que ele não se apresente em outros lugares, né? Mas o seu contexto de nascimento, embora para o historiador talvez isso não seja o mais relevante, a gente não está aqui para provar, né, uma verdade absoluta no que diz respeito ao surgimento, à origem, né, o primeiro, quem é o pai, etc. e tal. Eu não tenho essa preocupação. Aliás, não tenho, porque entendo, pelo que li, né, segundo a ciência, a consciência, né, a ciência histórica e a nossa consciência com relação à história, essa verdade absoluta não existe. Então, entendo que a nossa preocupação maior não é buscar essa originalidade, e sim trazer para o epicentro da discussão a temática, o objeto de estudo, o que ele vai, na verdade, trazer de contribuição, o que ele vai apresentar de contribuição para um contexto social,
seja ele em âmbito cultural, econômico, político, social, etc, etc, etc. Né? Isso é o mais importante. Então, a diferença entre os dois trabalhos, ou seja, na dissertação e doutorado, é que no doutorado, quando eu trabalho com a indústria fonográfica, tem dois pontos principais aqui que eu posso destacar, que vai ser referência no que tange a continuidade da pesquisa do mestrado, mas, ao mesmo tempo, pontuando, digamos assim, demarcando a diferença. Qual é? A principal é que eu não trabalho só com os músicos negros, nesse caso do doutorado. Segundo ponto mais importante é demonstrar uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamentos no que diz respeito à própria forma de agir, de trabalhar, de se executar a música, especificamente o choro, dentro do contexto fonográfico industrial, né? O fonográfico, todo mundo sabe que diz respeito à questão das gravações, né? Tanto é que a minha hipótese principal dessa tese do doutorado, a tese de doutoramento, é justamente a afirmação de que o choro ele passa a ser mais aceito dentro da sociedade brasileira por causa, ou por conta, em razão, né, da indústria fonográfica que transforma uma cultura em mercadoria. Veja bem, torna-se mais aceito, mais acessível. Eu não estou negando que não existia antes da indústria. Então, a gente precisa fazer a interpretação certa do texto. Ou seja, existia todo já um consumo mesmo antes da indústria fonográfica. Só que isso se amplia, por quê? Porque se torna mercadoria, a partir do momento em que a indústria vê como um bom negócio, até porque era uma música boa, né? Enfim, embora desde o seu início certos setores estigmatizar essa música, a música de preto, até porque eram pretos mesmo, a maioria era quem tocava, vai ter brancos no meio, sim, claro, né? Mas era uma música vinda desses setores, né? Era uma música que era completamente diferente na sua grande medida, na sua grande parte, da música europeia, uma música mais... eu não gosto de falar a palavra erudito, porque dá uma outra contradição, mas da música de concerto, né? Enfim, que alguns chamam de música clássica, música erudita, eu prefiro usar o termo música de concerto, né? Que é aquela que é diferente da música popular, né? Ou seja, a música de concerto talvez muito mais naquele momento, não agora, enfim, claro que a gente vive em outro contexto, mas muito mais acessível para uma classe, né, superior, e essa música mais popular mais ali presente numa classe, né, digamos assim, mais popular ou mais inferior. Agora, isso também não significa dizer que essa música popular, né, que vai surgir aí com chorinho, não esteja na esfera transitando em espaços que não fosse esse popular, que não fosse as esquinas, né, que não fosse as casas mais humildes, não. Tanto é que a tese tem esse título, ou seja, uma análise de diferentes espaços de diversidade. Então, eu acho que é bom ressaltar isso, aproveitar que a gente está aqui, né? Eu acredito que muitos de vocês devam ser estudantes, talvez, né, estejam no mestrado, no doutorado, enfim, ou, se não for o caso, mas aqueles que pretendem seguir esse caminho acadêmico, possam compreender isso.
é muito importante que, e sem aqui querer dar aula de teoria da história, porque eu não usaria, apesar de lecionar essa cadeira também, mas diante do mestre Assunção aí, do nosso querido Assunção, jamais ousaria, mas só para que não fique vago, né, é muito de bom tom ressaltar que esse título desse trabalho, dos trabalhos que a gente apresenta, né, como proposta para pesquisa, seja dissertação, seja as teses, o título ele tem que ser muito bem especificado para que as pessoas, quando possam, e até para você mesmo que está pesquisando, quando possam olhar para aquele título, consiga, de fato, identificar o que o pesquisador quer mostrar, né? Então, ele tem que ser muito claro, muito específico e muito objetivo, para que quando a pessoa leia, a gente sabe, não, esse cara vai trabalhar com isso e isso, ele está falando sobre isso, isso e isso. Até porque também, no próprio caminhar dessa pesquisa, e aí você vai ter depois uma defesa a ser feita, isso vai ser levado em consideração. Pô, o cara propõe uma coisa e no desenrolar da pesquisa, a sua narrativa não condiz, enfim, com o que ele está propondo. Entende? Que aí é uma falha. Então é bom a gente estar atento para essas questões, né? Enfim, então são coisas que eu acho que é muito bom a gente falar como forma introdutória, né? Eu prometo que eu não vou me estender a 1 hora, 1 hora e meia, e vou ser o mais objetivo possível, né? Enfim, mas de uma forma que possamos todos entender de fato qual é o objetivo, né? Enfim, esse ofício do historiador. Então, e aí outros trabalhos que também, como a Assunção falou, eu venho desenvolvendo, eu vou deixar para falar um pouco mais no final aqui, de alguns livros que publiquei, enfim, mas é muito importante essa questão, falar dessa questão da trajetória acadêmica, porque, na verdade, ela é o resultado daquilo que você se propõe quando você vai para a academia, né? Enfim. Uma outra coisinha também que eu gostaria de falar, antes da gente começar, de fato, o tema, né, de como surgiu esse choro, como ele se desenvolve dentro de um contexto e chega, então, a ganhar notoriedade, enfim, visibilidade, e aí eu vou fazer aqui, talvez com a minha cabeça de história comparada, essa comparação, até porque eu acho que toda história comparada, como já dizia Mark Bloch, né, enfim, não dá para se fazer uma história que ela não seja comparada, né, e concordo plenamente com ele, mas aqui trazer, então, essa comparação desse choro mais dentro dos primórdios e esse choro pós-indústria fonográfica. Então, eu pensei, nessa fala de hoje, fazendo esses dois recortes, né, para a gente poder entender. Claro que a gente não vai ser aqui especialista, nem eu sou, né, assim, digamos, supra-sumo sobre o tema, mas para a gente entender, de um modo geral, a importância, o que é esse choro, né, que tem uma diferença de como ele surge do que ele é hoje, né, e a sua importância dentro do contexto sociocultural, né, e um segundo ponto, a importância dos próprios trabalhos para a questão acadêmica, né, para o desenvolvimento de outros trabalhos que futuramente surgirão, né? Como dizia o saudoso Ciro Flammarion, né? Ninguém escreve nada sozinho, escrevemos a partir dos outros, ou seja, do que lemos. Então, o objetivo principal de se escrever um trabalho acadêmico nada mais é do que trazer essas contribuições para que isso possa desenvolver em outras contribuições e assim sucessivamente. Bom, então, quando estava lá no doutorado com a Assunção, foi muito interessante que eu tive a oportunidade, aí também fica uma dica para quem está aí na pesquisa, que está aí nos programas de pós-graduação,
foi que eu consegui participar de uma seleção, concomitantemente ao doutorado, uma seleção que sempre ocorre, vira e mexe está acontecendo na Biblioteca Nacional. Como pesquisador da Biblioteca Nacional, eles sempre estão abrindo bolsas para mestrandos, doutorandos, abre para doutores também, enfim. E na época, então, o edital, isso foi em 2012, se eu não me engano, foi o primeiro ano que eu entrei no doutorado, né? Enfim. E a exigência era que o projeto que se apresentasse para a pesquisa teria que ter as fontes na Biblioteca Nacional, obviamente, poderia ter fontes em outros lugares, mas que contemplasse as fontes da Biblioteca Nacional e que tivesse a ver com o seu trabalho de pesquisa no mestrado, no doutorado, né, dentro das categorias que se apresentavam. Enfim, e eu tinha um projeto já, na verdade, que fazia parte da própria tese. Caiu como luva, né? E foi muito interessante que esse meu doutorado, ele não foi em 4 anos, foi em 2 anos e meio, né? Consegui fazer esse trabalho em 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio, no primeiro ano, eu trabalhava já, né? Já dava aula, estava fazendo doutorado, e ainda fui ser pesquisador da Biblioteca Nacional. E esse projeto, que tinha a ver, né, que eu apresentei lá, que foi aprovado, uma seleção imensa, com muitos projetos, e que fez parte da minha tese, né, inclusive ela está na minha tese, né, foi um trabalho, talvez eu dissesse que eu não tinha visto ainda não vi ainda esse trabalho. Pode ser que depois que eu terminei, alguém deve ter feito depois, mas antes não tinha. Eu propus fazer uma catalogação, né, de todo o registro, de toda a fonte fonográfica referente ao choro, em 5 principais arquivos do Rio de Janeiro, que foi Biblioteca Nacional, arquivos sonoros, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu da Imagem e do Som, Instituto Moreira Salles e o arquivo do Centro Cultural Banco do Brasil. E foi assim, foi um trabalho assim, braçal mesmo, de formiga. Por quê? Porque eu fui fazer o registro, quando eu falo fonte fonográfica, eu não estou falando das gravações em si. Eu estou falando das faixas das gravações. Então eu fiz um levantamento fazendo essa triagem, ou seja, tinha disco que você tinha 2, 3 faixas referentes ao choro e 10 que não era. Então eu fui esmiuçando isso, né, trabalhando isso, e consegui fazer um catálogo que gerou quase 300 páginas, está lá para quem quiser acessar, disponível digitalmente na Biblioteca Nacional, né, e também isso entrou dentro da própria tese, né, de doutorado. Enfim, então também foi muito, muito, muito relevante. Na época, a Assunção falou comigo, poxa, esse trabalho está sendo de muita relevância. Outras pessoas, outros historiadores que eu tive a oportunidade de discutir sobre o tema, sobre o trabalho, enfim, foi muito legal. Então, assim, só para vocês entenderem que existe uma gama imensa de possibilidades dentro desse campo fascinante que é a pesquisa. Bom, falando agora especificamente da temática do choro, algumas questões principais precisam ser aqui definidas, né? Em primeiro lugar, como surge esse choro, né? Que hoje a gente conhece como chorinho. Então, chorinho e choro é a mesma coisa, né? Existe toda uma discussão teórica, até para a questão do emprego do termo, né? Alguns pesquisadores dizem que o termo choro, né, por exemplo, como Ari Vasconcelos, que é um pesquisador que trabalha com choro, né, desses pesquisadores mais, digamos assim, mais clássicos, mais tradicionais, ou seja, os mais pioneiros sobre o tema, né, o estudo do tema, né, aí vai dizer que deriva da questão chorosa, da melancolia, da melodia mais voltada para
para essa questão mais melancólica, mais chorosa mesmo. Outros vão dizer que vem do coro. Enfim, é uma discussão que se tem, que a gente também acaba até reproduzindo e trazendo algumas contribuições no sentido da reflexão sobre, mas não é o mais importante. O mais importante, pelo menos da minha visão, que trabalhei com o tema, seria de demonstrar esse surgimento dentro de um contexto histórico onde nós ainda somos escravistas, Brasil Império, o choro, até que se prove o contrário, ele vai surgir em 1870, e eu vou explicar o porquê da afirmação, né? Então a gente está dentro de um contexto escravista, Brasil Império, onde você tem aí uma elite dominante, etc. e tal. E por músico negro. Olha que interessante. Claro que o considerado, digamos assim, percussor do choro não era escravo, enfim, apesar de ser negro, né? Mas não era escravo, enfim, a sua ascendência, que seu pai já não era mais, enfim, né? Já havia obtido a sua liberdade de alguma forma, entre as inúmeras formas que ocorriam essa possibilidade de libertação, né? Da escravidão, enfim, da condição de escravo, melhor dizendo. Então, Joaquim Calado, que era o flautista, na verdade, ele vai ser considerado esse percussor do choro pelas seguintes características. Lembra que no início eu falei que o choro, ele de início, ele é um estilo musical e depois de um certo momento ele vai se transformar de estilo para gênero. Essa transformação de estilo para gênero é o que a historiografia da música popular vai definir, né, como sendo, de fato, a origem de uma cultura musical. O gênero. Por quê? Quando o choro, antes disso, ele era realizado enquanto música, enquanto festa, né, enquanto espaço de sociabilidade, que o choro agrega tudo isso, antes de 1970, havia elementos muito peculiares de outras culturas. Em suma, você tinha elementos da música europeia, que era a música predominante. Imagina você falar em Brasil Império, segunda parte do Brasil Império começa lá a partir do século XVI, enfim, diante, né? Pós Brasil colonial, né? Enfim. Mas você pegar a partir aí, pelo menos de 1850, digamos assim, você pegar esses gêneros musicais que aqui estavam, que certamente teve assim uma sua acentuação com a vinda da família real para cá, em 1808, com a corte portuguesa, você vai ter instrumentos e uma música eminentemente europeia, onde você tem o quê? Você tem os ritmos europeus, os shots, as mazurcas, as valsas, né? Enfim, e por aí afora. Então essa era a música que mais se tinha dentro desse contexto brasileiro e, sobretudo, carioca, Rio de Janeiro. E o que acontece? O choro enquanto estilo, ele vai surgir justamente a partir da apropriação desses ritmos europeus, né,
com uma forma peculiar, sendo adaptado, readaptado a uma forma peculiar que vai gerar uma certa identidade, né? Que nós chamamos, né, alguns historiadores colocam como se fosse um molho abrasileirado nesses ritmos europeus. Ou seja, você pega o ritmo europeu e você transforma esses ritmos europeus a partir de uma forma peculiar mais regional. Exemplo, é como se eu pegasse a Sinfonia número 40 de Mozart, né? Não sou muito afinado, embora seja músico, mas mais ou menos assim, né? Pararam, 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 pam, pararam, pararam, pararam. E tocasse isso em ritmo de samba. Mozart deixou de ser Mozart? Não. Mas Mozart, Sinfonia 40, passou a ser tocada de uma forma diferente, como aconteceu aí na década de final dos anos 80, 90, com as mixagens, né? Popularmente chamada de montagem do funk, né? Você pega esses compositores todos, aí os grandes gênios da música, isso tudo aí virou Beethoven, Mozart, enfim, tudo virou batida de funk, né? Enfim, a mixagem no funk. Então, o ritmo, né, do DJ. Então, o que acontece? É mais ou menos isso que ocorre lá com o choro enquanto estilo. Essas músicas acabam tendo uma nova forma, uma nova roupagem de se tocar. De que maneira? Na maneira rítmica, né? Imagina você tocar uma sinfonia que tem um ritmo, uma sinfonia número 4 tem um ritmo, você pega aquilo e toca em outro ritmo. Vai mudar a característica, embora não mude a autoria da sinfonia, não mude o autor, não mude quem a sinfonia é, né? Mas se transforma em algo novo, porque o ritmo é outro. Isso é permitido a partir de que questões? De duas questões básicas. Primeiro, a questão rítmica vinda das senzalas, a sonoridade vinda dos batuques das senzalas, dos atabaques, dos instrumentos de percussão, somado aos instrumentos também na sua formação em conjunto, onde você vai ter, em primeiro lugar, um conjunto específico que vai fazer com que soe, né, de soar muito bem, tem uma sonoridade muito boa, adaptada para aquela nova sonoridade que está se apresentando, para aquela nova forma de se tocar que estava surgindo. Que aí são os instrumentos chamados trio, terno, quarteto de pau e corda, que era o quê? Que é o violão, algum instrumento de percussão, pandeiro, tambor, atabaque, enfim, e flauta, porque a flauta, na verdade, nessa época, era de madeira, por isso que é trio de pau e cordas, porque o pau, nesse caso aí, significa a flauta, que era geralmente, quando surge, é o único instrumento de sopro e que se tem nesse trio, nesse quarteto, né, com dois violões, uma percussão, uma flauta, duas percussões, um violão, uma flauta, etc. e tal, né? E a flauta, que é o instrumento, nesse caso, que vai ser responsável pela melodia, a linha melódica principal dessa execução, né? Enfim. Claro que isso surge com os conjuntos menores, né? Como vai se adaptando, né? Entendam que, digamos assim, que é algo que é experimental, embora seja de uma consciência muito, muito grande. Os caras estavam ali experimentando, mas sabiam o que estavam fazendo. Então, esse é o estilo. Ou seja, você dá uma roupagem nova, um molho novo, né, para uma coisa que já ocorria. Esse molho seria o quê? Acrescentar o nosso jeito, o nosso requebrado brasileiro, que vem de África, né, enfim, que são a rítmica, que musicalmente nós chamamos de síncope, né? Rapidamente, o que seria essa síncope? É a mistura entre o tempo fraco e forte, onde se tem esse, vai dar o efeito desse quebrado e não ser uma coisa quadrada, né? Pá, 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 e ser pá, 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 ou seja, uma gama de
de possibilidade, né, desses ritmos, né, variados. Enfim, então, vai aplicar isso para a questão desses estilos, né, enfim, europeus. Até aqui eu acho que tá tudo bem. E aí, como ocorre essa transição, né? Que aí é onde o choro deixa de ser um estilo e passa a ser um gênero consolidado, né? Onde se apresenta como, digamos assim, o precursor da música popular. Antes do próprio choro, você tinha o que nós chamamos de músicos de barbeiros, que é justamente isso mesmo. Barbeiros eram aqueles camaradas, digamos assim, pluri, né? Ou seja, o cara não só cortava cabelo, mas aplicava questões medicinais, tinham conhecimento de medicina popular, eram músicos, arrancavam dentes dos barbeiros, cirurgiões, né? Enfim, ele era igual Bombril, né? Mil uma utilidade, né? E eles, então, na verdade, eram quem começou esse estilo. Então, esse estilo veio a partir dessa adaptação desses ritmos europeus sendo executado por esses músicos barbeiros. E diga-se passagem que isso tinha uma importância muito grande, por quê? Porque também movimentava a questão econômica do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque eram músicos que eram alugados, muitos foram escravos, outros já não eram escravos, né, e prestavam serviço, ou seja, os caras tocavam em batizados, nas portas das igrejas, nas festas referente à religiosidade católica, né, para além da diversão, né, para além do momento de sociabilidade, no sentido mais estrito da palavra, da diversão desse próprio setor. Então, eles tinham uma função de sociabilidade, de diversão da sociedade como um todo, como também pelo seu bel prazer, ou seja, né, em um momento você vai ver esses músicos tocando de uma maneira remunerada, ou seja, como uma questão comercial mesmo, e você vai ver momentos desses caras tocando na esquina pelo um bel prazer de estarem juntos, executando ali, fortalecendo ali uma cultura, ou dentro de uma casa, numa festa privada, né, enfim, por plena diversão. Tem um autor que é um clássico, né, que possibilita os pesquisadores que têm esse objeto de pesquisa, né, como meta, que é o Alexandre Gonçalves Pinto, vulgo o animal. Esse cara foi um chorão, eu tenho até ele aqui em mãos, não sei se vocês conseguem ver aqui a capinha do livro, talvez esteja um pouquinho escuro aqui, enfim, deixa eu ver se eu acendo uma luz aqui, isso melhora. Melhorou. Então, esse livro aqui, Choro, é um livro clássico, ele é esgotado, aí foi reeditado, na época ele era esgotado, aí eu procurei, aí, por minha sorte, eu vi que ele foi reeditado e consegui comprar. Que é um chorão, se a memória não me trai, ele era funcionário dos Correios, que é uma outra coisa interessante, né? Onde esse camarada, ele traça a partir de uma memória dele viva esses lugares do choro. Quando eu falo lugares do choro, é lugares onde o choro acontecia. Então ele traz aqui uma narrativa memorialística, né, de tudo que ele viveu com relação à execução do choro, ou seja, as casas que ele foram, os amigos com quem ele tocou, os lugares, as histórias, né, ou histórias, não sei como enfim, né, o fato é que ele traz uma narrativa nesse sentido, de contar como isso funcionava. E veja bem aqui, ó, o que eu falei com relação à formação do conjunto, a própria capa já diz isso, ó. Vou mostrar mais uma vez.
Tá vendo? Aqui são 4 pessoas tocando, um violão, um cavaquinho, uma flauta e um instrumento de percussão ali fora, ali embaixo, atrás. Enfim, então, esse foi um dos autores que possibilitou a gente iniciar, digamos assim, essa curiosidade de como isso funcionava, né? E é uma característica muito interessante, por quê? Porque a partir daí, aí outras fontes também nos levam a isso, né? Enfim, até pesquisas mesmo de doutorado, a Unirio tem algumas pesquisas muito interessantes, a UFRJ também tem, enfim, tem o Verzoni e outros camaradas agora que eu talvez vai falhar minha memória com relação ao nome, mas que trabalham muito bem com a temática, enfim. Que ele traz, na verdade, essa questão de mostrar que, claro que isso já dentro do século, mais para o século XX, né, não ainda no XIX, é que é uma classe mais voltada para funcionários públicos. A maioria funcionários públicos, né, privados também, mas funcionário do Correio, funcionário da linha férrea, eram pessoas, aí não necessariamente só maioria negra, mas, né, não necessariamente isso, mas de uma classe de trabalhadores, né, que se apropriou, né, e deu continuidade a esse tipo de cultura musical. Mas voltando a 1870, e a questão, né, aonde, como disse, né, até que se prove o contrário, é o marco do início desse gênero musical, né, com Joaquim Calado, o choro ele deixa de ser estilo, se transformando em gênero, justamente a partir do momento em que não mais a música chorística, digamos assim, seria executada a partir dos ritmos europeus, né? Como falei, mazurca, shot, valsa, enfim, dobrados, etc. e tal. Não mais esses ritmos de uma forma brasileirada. Deixa eu falar assim, mas como assim? Deixou de existir? Nesse modelo, sim. Por quê? Porque a partir de 1870, ao invés desses músicos executarem dessa forma, eles acabam, na verdade, produzindo. Aí há um conhecimento já de música muito elevado. Joaquim Calado era um músico formado, enfim, que conhecia a teoria musical, que conhecia a notação musical, tanto é que ele era compositor, né? Então dominava a pauta musical em todos os sentidos, coisa que antes dele, a partir dos músicos de Barbeiros, nem todos dominavam, tinham gente sim que lia, né? Inclusive depois eu vou estar até falando de um projeto que eu desenvolvi no pós-doc que eu fiz na UERJ sobre banda de negros, de músicos negros escravizados na fazenda de Santa Cruz, aqui no Rio, onde há um indício, uma possibilidade, não é aprovado, eu também não consegui encontrar essa comprovação, mas que lá que pudesse funcionar um conservatório de música na fazenda de Santa Cruz, né? Isso eu não consegui chegar a essa conclusão, mas consegui chegar às conclusões de que existia bandas de música lá sim, né, orquestras de músicos, onde esses músicos sabiam ler notação musical, sendo escravos. Entende? Então isso é interessante ressaltar. Mas nesse caso aqui, nesse contexto aqui que o Alexandre Gonçalves Pinto, né, coloca, já um contexto mais avançado, mas anteriormente, a 1870, nem todos sabiam ler, tocavam muito de ouvido, mas existiam pessoas sim que sabiam a teoria musical. Bom, voltando para o Joaquim Calado, ele tinha esse autoconhecimento, tanto é que ele foi parceiro de... Talvez Joaquim Calado não seja tão conhecido assim, não sei se é porque a história nega, né? Enfim, quando eu falo a história, não a historiografia
necessariamente, mas a visibilidade e a importância que se dá, né? Aí eu não vou levantar aqui questões e trazer para mérito de causa questões raciais, enfim, não vou, né? Enfim. Mas Chiquinha Gonzaga foi muito mais conhecida do que ele, teve muito mais visibilidade. E eles eram parceiros em composições, na verdade, até porque ela era mulher, né? E ela que, na verdade, passou a tocar com Joaquim Calado nos concertos musicais que eles faziam. Né? Claro, sim, não tirando o mérito de Chiquinha Gonzaga, longe de mim, né? Uma mulher à frente do seu tempo, corajosa, foi lá, pô, fez composições, né, muito ousadas, dançantes que eram consideradas escandalosas para a época. Imagina, corta-jaca, umbigada, enfim, coisas que inspirada lá na senzala, inspirada lá nas rodas que aconteciam dos escravos, né? Enfim. Então, esse ritmo, esse estilo passa para gênero justamente por quê? Porque Joaquim Calado, repito mais uma vez, acho que é a quarta vez que falo isso, até que se prove o contrário, né, até que se ache fontes substanciais que comprovem isso, né, Joaquim Calado, ele compõe o primeiro choro. De que forma? De forma que ele não mais vai pegar uma música europeia e vai apenas adaptá-la. Ele vai escrever, musicalmente falando, quando falo escrever, não é a letra, né? É a melodia, sim, né? Enfim, ritmo, melodia e harmonia, né? Ele vai escrever aquilo que as pessoas adaptavam, ou seja, pegavam um ritmo e tocavam de uma forma, ele não vai mais fazer isso. Ele já vai escrever diretamente como se deve executar uma música. E isso, ou seja, em suma, ele coloca toda aquela síncope, que é talvez a principal característica melódica, rítmica e harmônica do gênero, que dá identidade e consubstanciação ao gênero, robustez, musculatura, ele vai transformar isso a partir do papel, ou seja, escrever. Então, todo aquele requebrado que as pessoas se adaptavam, ele passa a escrever uma notação musical. E o interessante é que a sua própria composição, essa primeira composição que ele faz, que é denominada Flor Amorosa, né? Que era um gênero, o ritmo agora me falhou a memória, né? Flor Amorosa ele coloca como sendo, ele escreve, agora eu esqueci agora o estilo musical que ele coloca, né? Que ele nem coloca como choro, ele coloca lá, não me lembro agora se é mazurca, eu não sei o que é, né? Mas ele até coloca isso eu vou me lembrar daqui a pouco, ele até coloca isso no título da música. Só que aí vem essa questão interessante e a diferença do historiador músico, né? Enfim, que permite o quê? Permite visualizar que quando você olha a melodia, olha os ritmos que está escrito nessa composição, ela se caracteriza justamente por essa síncope. E essa síncope não é uma característica, a principal marca de uma música europeia. Então vejam, não sei se eu estou conseguindo ser claro. No início, que é o estilo, é uma música europeia que é adaptada. Ou seja, essa música europeia ela não tem essas síncopes. Não é a característica principal. Já a música popular brasileira, que surge a partir do choro, vai ter como principal característica essa síncope, ou seja, esse ritmo quebrado, essa mistura de ritmo fraco e forte, que vai dar todo o requebrado e todo o balanceado que nós conhecemos, que é característica fundamental da música
popular brasileira. Claro que quando eu falo popular brasileira, né, a gente tem lá a bossa nova, você tem inúmeros gêneros. Eu estou falando mais especificamente do choro, do samba e até mesmo, em certa medida, da bossa nova. Por quê? Porque a bossa nova, a grosso modo, claro que de uma maneira muito simplista, não vamos entrar aqui na discussão, até porque não é objeto desse papo aqui agora, e também isso não é tão simples assim, mas, a grosso modo, a bossa nova é um samba jazzificado, ou seja, que tem influência do jazz. Né? Ritmicamente, é isso, é essa mistura. Veja que há sempre uma transformação e uma digamos assim, uma retransformação, né, dessas questões culturais. Ou seja, há sempre é agregado, digamos assim. Por quê? Porque quando o choro ele passa a ser esse gênero, embora ele não mais pegue aquelas melodias para executar de uma forma que ele acha que tem que ser executado, né, dando identidade cultural àquele tipo, ao gosto musical, mesmo ele não fazendo mais isso, a influência não se perde. Por quê? Porque a referência que se tem para se compor é de uma música europeia. Porque era o que se tinha. Ninguém. As pessoas não criam nada se não tiver uma referência. Não é verdade? Tem que haver uma observação de algo para que isso possa ser criado, recriado, adaptado, transformado, etc. e tal. Né? E é interessante, só abrindo um parênteses, que eu publiquei um livro ano passado que faz até parte dessa tese. Minha tese ficou bem grande, né? Faz parte de uma maneira adaptada, né? Enfim, pegando a ideia geral de alguns pontos da tese, eu publiquei um livro chamado Polifonia Cultural em Ponto e Contraponto, acorde historiográfico entre alguns conceitos teóricos possíveis, onde eu falo um pouco disso. Ou seja, ninguém deixa de existir para se tornar algo novo. Esse algo novo que ocorre, naturalmente, ele é resultado de um conjunto de agregações. Né? Vou dar um exemplo aqui, talvez possa ser banal, os olhos de todo o povo, mas é um exemplo que é simples e objetivo. O fato de você falar inglês, conhecer a língua inglesa, você sendo brasileiro, você deixa de ser brasileiro? Não. O fato de você conhecer o francês, falar o francês, né, ser fluente, você sendo brasileiro, você deixa de ser brasileiro? Não. Você não vai ser um francês. Você vai ser um francês, claro, né? Se você for lá se naturalizar, etc. Tal. Mas não é o caso. Estou dizendo o conhecimento. É a mesma coisa. Então, a música ela vai se transformando, vai tendo influência, que é o que acontece com o jazz norte-americano. A história é muito parecida, né? Músicos negros vindo de determinado setor da sociedade, executando para um determinado setor, e que vai atingir não só aquelas classes mais inferiores, como vai, por ser muito bom, por ser uma música boa, culturalmente falando, né, musicalmente falando, vai atingir outras classes, que é o que acontece com o choro. Então o choro, ele acaba saindo desse âmbito ainda, né, a partir de 1870, enquanto gênero, ele vai sair desse âmbito do que seria apenas diversão para atingir classes mais superiores, branca, elitizada, que vai estar ali na plateia, né? Enfim, vai estar para assistir e consumir esse tipo de música. Entende? Então, é complexo, mas ao mesmo tempo é muito direto. Né? Então você vai ver o choro, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos com o jazz, ele sair da rua, sair do âmbito privado, para atingir as classes elitizadas da sociedade carioca. Né? Por isso da minha ideia. Porque quando eu pensei nesse projeto de pesquisa para o mestrado, né, com relação ao choro negro, eu pensei, poxa, por que não? Você tem um gênero musical, um estilo que é apropriado por um determinado setor,
né? Não vou falar classe, porque talvez não fosse naquela época considerada classe, mas enfim, um determinado setor, com a sua maioria 99% negro, ex-escravo, descendente de escravo, etc. e tal, produzir disso, conseguir construir um gênero e fazer com que isso atingisse classes que fossem superiores. Você imagina isso? Então, assim, ora, esse tipo de comportamento, esse tipo de produção, vai fazer com que esse negro se insira à sociedade. E aqui, quando eu falo inserção da sociedade, não necessariamente eu estou tratando de ascensão social, que é uma outra coisa. Aí as próprias discussões que a gente tem na contemporaneidade com relação à questão de classes, étnicas, raciais, vai dizer isso melhor do que eu, né? O fato de um negro, né, enfim, um afro-brasileiro tá na universidade, por exemplo, tá um determinado tipo de setor, né, empregacional, enfim, isso não significa dizer que ele ascendeu socialmente. Não é verdade? Ele pode alcançar essa ascensão social em determinado momento, né? Assim, não vai impedir, né? Enfim. Mas o que eu quero tratar aqui é o termo. É bem definir o termo, a questão da definição do termo. Então, a inserção nesse sentido era o quê? Era promover, digamos assim, até certo ponto, um certo respeito com aquele artista, embora ele fosse negro ou branco. Mas o fato é que, dentro de uma sociedade, né, racista, escravagista, você, né, no caso, 1870, Joaquim Calá, apesar de ser escravo, como eu já falei, se apresentando para uma plateia grande e pessoas parando para ouvir, os salões das elites cariocas parando para ouvir esse cara, nada tira da minha cabeça que isso é um sinal de reverência e respeito, pelo menos minimamente com o artista. Não estou dizendo que os camaradas não fossem racistas, porque isso acontece nos Estados Unidos com jazz, né? Você vai pegar inúmeros músicos que vão estar tocando uma plateia branca, vão estar se apresentando nos melhores hotéis, nas melhores casas de concerto, mas nos melhores restaurantes, mas ele não pode sentar na mesa, no mesmo salão, para fazer uma refeição. Ele tem que sentar em outro lugar, de uma forma isolada. Ele não vai poder ter o mesmo acesso, embora ele seja a estrela principal da noite, né? Daquele evento. Ele não vai poder entrar pelo mesmo acesso que entra o branco. Isso acontece muito lá, aconteceu muito nos Estados Unidos, né? E acredito que possa ter acontecido aqui, com toda certeza, no Brasil. Mas o fato é que, no momento em que o artista está no palco, o fato de você estar ali assistindo e depois aplaudi-lo, para mim, sem sombra de dúvida, é um ato de quê? De um respeito minimamente, né? E de uma reverência minimamente, gostando ou não, né? Se o cara é preto ou não, se eu gostando do cara sendo preto ou não, é uma referência. Então, a inserção social é nesse sentido. É no sentido de que, pelo menos naquele momento, claro que vai acontecer em outros momentos. O Joaquim Calá circulava dentro da elite. Assim como, fazendo um pequeno parênteses, André Rebouças circulava na elite carioca, amigo pessoal da família imperial. Né? Todo mundo sabe disso. E era negro. Né? Enfim, claro que isso aqui não é uma regra, e eu nem estou tratando disso. Né? Enfim, e não é isso que eu estou falando. Mas, enfim, é interessante é que esse gênero, ele surge assim. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho, Assunção. Me diz aí, por favor. Você pode... Que tal você ter mais uns... Uns 20 minutos? Pode ser? Quanto? 15 tá bom, tá ótimo. Tá bom, ok. Tá, então eu vou falar da segunda parte, tá legal. Então tá, obrigado, perfeito. Então,
Isso é no primeiro momento. O segundo momento, que é o segundo momento, na verdade, que eu entro na pesquisa, que é a pesquisa do doutorado, quando eu trabalho na indústria fonográfica. Essa vai ser rápida, talvez não precise nem dos 15 minutos, que aí a gente tem até mais tempo para o debate. Talvez de uns 5 a 7 minutos eu defino essa questão. A indústria fonográfica, então, ela vai, na verdade, fazer com que haja mais essa visibilidade, como eu falei, né, da minha hipótese central, né, uma indústria que consegue transformar em mercadoria de consumo uma cultura, nesse caso, uma cultura musical. Agora, ninguém aposta, nenhuma gravadora, claro, né, eu estou falando isso dentro de um bom senso, dentro de uma forma generalizante, né? Mas a tendência ninguém vai apostar num cara que seja ruim como cantor para gravar ele e ser fracasso. Você vai a partir das características do que, não, o cara talvez não tenha a voz tão afinada. Isso num contexto de hoje é muito fácil, o computador conserta tudo. Aí tu vai ver um show ao vivo do camarada, tu vai ver o cara cantando desafinado. Como aconteceu comigo, de estar no Teatro Municipal, né, fazendo até um cachê tocando, e não vou falar nomes aqui, só vou falar o nome de um, porque sabe muito bem, mas os ruins eu não vou falar. E era uma questão de premiação da música brasileira, enfim, e alguns cantores, teve ensaio, né, e aí alguns cantores foram lá. Nossa, que horror. O único que cantou redondinho, afinado, belamente, do início ao fim, foi Emílio Santiago. Na época, dentre os que estavam lá. Os outros, uns 2 ou 3 lá, que eu não vou citar nome, pelo amor de Deus. Então, hoje é mais fácil, porque hoje você aposta, né, em outras coisas e você consegue consertar. Mas na época, você não tinha isso, a tecnologia não te proporcionava isso. Então, o que acontece? Essa aposta das gravações, até porque vinha uma série de gravações dessas músicas de consumo que eram europeias, né? Enfim, e aí apostar numa cultura musical brasileira, isso só poderia acontecer se de fato aquilo realmente fosse bom, tivesse consumo, né? O ser bom aqui, entre aspas, é relativo de gosto. A questão é, tem consumo? As pessoas vão comprar? As gravadoras, né? A gravadora vai faturar? Isso é o que importa. E foi o que aconteceu, né? A maior visibilidade veio a partir daí. Por quê? Porque você tinha, antes, o consumo a partir das partituras, o consumo a partir do piano. Toda casa tinha um piano. Você tinha saraus privados, né? E aí, com a entrada, a partir da tecnologia, dos aparelhos que executavam, né, esses fonogramas, enfim, que é o fonógrafo, tem os outros nomes esquisitos anteriores a isso, mas que reproduzia esse som gravado, né, que não era nem em disco, não sei se todo mundo conhece o vinil, né, mas eram cilindros que tinham as gravações, a Casa Edison foi pioneira nisso, né, enfim, com a entrada dessas máquinas, proporcionou o quê? Proporcionou uma indústria fonográfica com relação à gravação desses conjuntos. E isso gerou o quê? Para terminar, isso gerou uma mudança de comportamento no que diz respeito à profissionalização desses músicos. A partir desse momento, a gente está falando em termos de linha histórica, 1902, quando entra a indústria fonográfica no Brasil. A partir daí, a coisa muda. Você veja, questão de 30 e poucos anos, de 1870 para 1902. A coisa muda com relação ao comportamento do profissionalismo. Porque o camarada agora vai para estúdio. Exige tempo, né? Não pode haver erro. Enfim, não é igual ao computador de hoje, que você vai, corta, emenda tudo e sai como se você não tivesse errado nada. Naquela época não era assim, né? Enfim, e o sujeito precisava necessariamente ler partitura porque existia. Então, mudança de postura. Não podia chegar atrasado. Você vai ser remunerado. E aí vai ter uma organização, diga-se de passagem, Chiquinha Gonzaga vai ser pioneira com relação, melhor dizendo, à formação do sindicato para músicos, para garantir o quê? O direito dos músicos, tanto da execução, quanto os próprios direitos autorais. Né? Então, a ideia surge a partir daí. Então, a indústria fonográfica no Brasil,
e especificamente, sobretudo falando da música popular, do choro, mais especificamente, vai dar essa visibilidade, por quê? Porque vai transformar esse cenário sociocultural e socioeconômico a partir dessa mudança de mentalidade com relação ao profissionalismo. E aí, por aí afora, aí você vai ter gente, por exemplo, vendendo direitos autorais, né? Saindo um pouco, só para fechar, prometo que fecho, né? Saindo um pouco do âmbito específico do chorinho, mas ainda dentro dessa questão da música popular de um modo geral, você vai ter, por exemplo, Francisco Alves, né? Rei da voz, enfim, que tudo que gravava era sucesso, e ele tinha, na maioria das suas das composições que ele gravava, que teoricamente ele dizia que era dele, geralmente era uma parceria, né? Era justamente por isso. Ele só era sucesso garantido. Ele só gravava se o camarada que fosse o compositor da música nomeasse ele como sendo também parceiro naquela composição. Então o cara ganhava dos dois lados. E cá para nós, isso existe até hoje. Existem inúmeros casos aí que tem compositores que faz, sei lá, 3 milhões de música, enfim, e faz sucesso, que são compositores e cantores, e que, na verdade, só tem o seu nome assinado lá como parte da parceria. Isso acontece de montão. E, ao mesmo tempo, naquela época, além disso, acontecia também da venda. É muito interessante que na tese eu consegui, a partir de uma documentação privada da Casa Edison, eu tive acesso a cerca de mais de 10 mil documentos, claro que não trabalhei nem com 1% dessa documentação, mas dentro do que eu trabalhei, que eu achei mais interessante, nessa seleção de documentos que eu trouxe para a tese, eu vi, por exemplo, Pixinguinha vendendo direitos autorais. Está lá documentado. Venda, digamos assim, legítima. Olha, estou vendendo de uma maneira consciente e legítima. Bom, eu acredito que seja isso. Agradeço mais uma vez e repasso a palavra para o nosso nobre José de Assunção. Leonardo, eu agradeço você a brilhante palestra. E a gente tem algumas perguntas. Aliás, eu tenho uma pergunta interessante que emenda ali com a pergunta que já foi colocada ali pelo José Inácio Ramos, né, que é membro aqui do nosso laboratório também. É porque ele pergunta assim, eu vou emendar a minha, porque ela tem muito a ver, né? Sim. Ele diz assim, ao contrário do samba, nas últimas décadas, o choro é um gênero que alcança partes não tão populares da sociedade. Ao que você acha que se deve essa ocorrência? E eu queria agregar aqui o meu comentário e também expandir essa pergunta, porque é um fenômeno muito interessante, né? O choro, além de ele não ter a mesma popularidade de outros gêneros, como o samba, e mais recentemente até outros, né? Aí, sertanejo, inúmeros outros aí, né? Há um fenômeno muito interessante. O choro tem uma internacionalização extremamente significativa. Eu comparo, eu acho que o outro único gênero musical que tem esse comportamento muito similar ao do choro é a bossa nova. A bossa nova também, ela só é escutada por pouca gente. Talvez hoje no Brasil não sejam muitas as pessoas que escutam bossa nova. Agora todo mundo escuta samba, sertanejo, funk, sei lá, 1000 outros gêneros. E a bossa nova é muito persistente, ela faz parte do repertório, principalmente dos músicos mesmo, de formação. A bossa nova e o choro, elas estão no mesmo pé no seguinte sentido. Fazem parte, é uma coisa, já viraram quase clássicos, né? E são escutados pelas pessoas, mas não chegam a ser massa, né? Músicas de massa que são escutadas massivamente pelas pessoas. E ambas também têm esse seguinte fenômeno. E elas têm uma internacionalização que poucos gêneros, fora esses dois, o choro e a bossa nova, poucos gêneros brasileiros têm. Por exemplo, eu recentemente, uns 2 anos atrás, eu orientei aqui orientei um pesquisador ele faz a tese lá em Israel, né, o Roi Bin Sira, né, que
é um chorão, né, lá de Israel. Eu lembro eu lembro que você me comentou sobre isso. Aí ele veio aqui, né, e ele conhece pessoas daqui e tal, né, e a tese dele é até sobre a internacionalização do choro, né? Ou seja, lá em Israel, é um exemplo, né, tem lá os chorões, que é um exemplo era ele. Você vai nos Estados Unidos, até no Japão tem alguns conjuntos de choro, ou seja, embora o choro não seja um sucesso mundial, assim como a bossa nova não é um sucesso mundial de massa, é um sucesso mundial em termos de espraiamento. Todos os países têm os seus conjuntos de choro e os seus conjuntos de bossa nova. E outros gêneros que já são sucessos de massa, no entanto, não tem esse espraiamento internacional. Então, é nesse sentido que eu junto a minha pergunta com a do Inácio, né? Ao que você atribui essa choro? Ter adquirido seu lugar na brasileira, de fato é um lugar que eu acho que ninguém tira mais, né? Assim como a bossa nova, vai se renovar pelas próximas gerações. Mas perdeu aquele impacto de massa. E, ao mesmo tempo, ganhou uma projeção internacional localizada, não são todas as pessoas que vão escutar o choro internacionalmente, mas sempre há grupos, né? O que você atribui isso, né? Assim, eu acho que é meio tranquilo de responder essas questões que você e o outro professor colocou. Primeira coisa, ela foi de massa, como você colocou, e hoje é de massa no sentido de alcançar um público grande e um público mais popular, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Primeira coisa, ele se embranqueceu e se elitizou. Essa aqui é a questão. Essa visibilidade que se deu ao choro a partir da indústria, que a indústria começou em 1902, mas ela vai dando consequência, né? Até pelo próprio gosto, até pela própria, aí vou falar enquanto músico e não enquanto historiador, até pela própria sofisticação do que é, e sofisticação da complexidade, e complexidade no melhor do sentido das palavras, né? Ou seja, do que é o choro, é realmente sofisticado. Você vê que o choro hoje, o que era o choro antes? O choro era encontro social, era espaço de sociabilidade, né? Voa o choro, né? Vamos fazer uma roda de choro. Era para dançar, era dançante, era para diversão, né? Hoje não. Hoje o choro, na sua grande maioria, é para você assistir, na maioria dos casos, um conjunto majoritariamente branco, composto de pessoas brancas, num palco, e você fica sentado em silêncio, quietinho, e só vai aplaudir no final. Antes não, antes o choro você estava no meio, fazendo barulho junto, dançando, cantando trecho, melódico, etc. e tal. Então, essa sofisticação e essa visibilidade que a indústria vai proporcionando, na minha opinião, faz com que alcance agora esses setores mais elitizados, ou seja, esse público mais elitizado, né, que tem acesso, que tem um determinado conhecimento, minimamente, não necessariamente precisa ser músico, mas que tem um acesso, né, à música enquanto cultura, que vai conseguir perceber essa sofisticação e essa beleza do gênero, né? Hoje, se você pega, talvez, né, quando a gente fala do choro daquela grande massa, ele estava nas favelas, ele estava nos subúrbios carioca, ele estava nesse espaço, né? Transitando, sim, em alguns momentos, num espaço mais elitizado. Isso se inverteu. Se hoje você pega, na grande maioria, na maioria dos casos, se você vai nesse subúrbio, as pessoas não sabem nem o que é o choro. Não sabem o que é. E quando sabe, fala assim, não, isso é música de velho. Fica lá aquele velho lá no violão, aquele violão que só faz o baixo, dum. Então, as pessoas que têm o mínimo conhecimento e acesso a uma cultura musical e que entendam dessa cultura musical, reforça essa visibilidade que o choro vai ter. E em relação a essa sua internacionalização, eu acho que é isso, porque acaba virando uma música de exportação, assim como a bossa nova. Por quê?
porque é o inovador. Você imagina só, pegando o caso da Bossa Nova, surge lá em 1958 um mocinho cantando que mais parece um sussurro do que uma outra coisa. Pô, você tem o rock, você tem o samba, aquele samba de escola de samba de avenida, né, quando a escola de samba desfilava na Presidente Vargas, na Rio Branco, você tem o show, seja volume, né, sonoridade com bastante volume, aí você pega, de repente, um camarada cantando baixinho, tocando um único instrumento, ou seja, os surdos, os bumbos, os pandeiros, os violões, os cavaquinhos, nesse caso desaparece, você pega um cara tocando lá, fazendo uma rítmica que ninguém conseguia fazer, assim, que era inovador, porque não era quadrado, que isso vem aí do samba e vem do choro, né? Sussurrando, e você tem que botar o ouvido bem pertinho para escutar, que foi o caso de João Gilberto com a Bossa Nova. Isso ficou genial, por quê? Porque era diferente. E a partir daí, essas coisas foram sendo aperfeiçoadas, né? A Bossa Nova foi sendo aperfeiçoada com o Tom, com o Vinícius, etc., com essa rapaziada toda, essa galera toda, Menescal e por aí fora vai, né? E acaba internacionalizando, por quê? Porque é do dentro para fora. Ela não se internacionalizaria se não tivesse esse boom aqui, né? Talvez não seja todo mundo que escreve Bossa Nova, mas o público que escuta, ou que escutava, pelo menos naquela época, foi o suficiente para levar isso. Até porque era uma música também mais elitizada. O choro não era tão elitizado, mas se tornou elitizado. Como eu falei, virou música de concerto. Pô, na França, em várias cidades, você tem vários clubes de choro, entende? Então, tem uma outra coisa também. Eu acho que por mais dificuldades que o Brasil tenha, questões políticas, econômicas, seja, são massacradas, é um povo massacrado, mas as pessoas ainda se interessam por questões culturais do Brasil. Eu acho que é isso que faz com que essas questões não morram e renasçam cada vez mais, igual o Fênix, né? Renasça das cinzas, vai se transformando e vai criando. Tanto é que talvez seja mais consumido. No Japão se consome mais música brasileira que talvez os próprios brasileiros. Eu sei porque eu tenho uma pequena coleção de vinil, né? Eu continuo comprando vinil até hoje, eu escuto vinil desde música clássica a música popular, e eu recorro aos sebos de vinis aí, e eu vejo, tem vários vendedores que o cara fala assim, pô, e veio o japonês aqui, levou meus discos todos de macumba. Era só disco de gravação com ponto de macumba, o cara levou tudo. Os caras compram tudo, o cara compra reggae, o cara compra, mas tudo assim, tudo brasileiro. Quem produz reggae brasileiro, Marcelo D2, funk, não sei o quê, tudo que é brasileiro, os caras consomem. Entende? Então, talvez a gente aqui tenha 1% da população que vai consumir isso. Imagina, música, disco de pão de macumba, talvez 1%. Mas os caras se interessam por esse tipo de música. Então também há esse interesse por aquilo que o Brasil faz em termos musical. Eu acho que isso também ajuda muito a permanecer e a crescer esse consumo da música brasileira fora. Outra coisa que eu acho que também a gente pode pensar sobre isso, antes de passar para outras pessoas fazendo uma pergunta, que acontece tanto de um lado com a bossa nova e de outro com o choro, né? É uma certa, e você mencionou isso também, é uma certa sofisticação em um determinado campo, né? Por exemplo, a bossa nova tinha muito a harmonização, era muito rica, né? Muito sofisticada, né? Ou seja, é muito mais fácil para uma pessoa escutar, uma pessoa sem muita habilidade musical, sem muita escutar o familiaridade, né? O acorde, do que escutar uma bossa nova e curtir aquela sucessão de harmonias, né? Sofisticado, como é o jazz também, né? No choro, eu acho que tem um elemento de sofisticação muito interessante, que é a polifonia, né? Exato. É muito mais fácil você escutar lá um cantor cantando a sua melodia principal e a base de acordes, a chamada homofonia, né? Sem detrimento de um modo de apresentação ou de outro, mas a polifonia do choro, ela se aproxima a polifonia barroca, a polifonia de Bach, né? Ou seja, nem todo mundo escuta Bach, porque precisa ter um padrão de escuta desenvolvido, né? Eu acho que esse elemento também traz
essa característica do choro, de ele acabar sendo cultivado por pessoas que têm uma certa sofisticação até. Né? Ainda tem mais uma coisa, Assunção, a própria improvisação, que é parecida com jazz. O momento da improvisação. Você vê que é muito semelhante, vieram da mesma origem. Então, para quem tem essa familiaridade, esse ouvido, pô, vai falar assim, como é que o cara consegue tocar esse tanto de nota dentro de um acorde relativamente simples? Entende? Ou dentro de um acorde relativamente complexo. O cara vai lá e faz o diabo com aquilo. Então, assim, essa é a diferença. Você tocou num ponto, assim, que é primordial. Porque o jazz é o parecido, né, com o choro de fora, né? Porque o jazz é a mesma coisa. Sempre tem esses nichos. Também está espalhado no mundo inteiro. E sempre tem esses nichos. E geralmente são pessoas que... E principalmente alguns estilos dentro do jazz, já que tem vários, né, subestilos do jazz, realmente é a mesma sofisticação que você precisa para ouvir a chamada música de concerto, a música erudita, você precisa para ouvir um jazz e para ouvir um choro também. Eu acho que esse elemento entra um pouco, né? A parte não só... Porque no Brasil a gente tem um fenômeno interessante, né? A elite econômica não é necessariamente a elite cultural, né? No seguinte sentido, né? A elite que ouve música, assim, o pessoal que estudou música, né? Então tem uma diferenciação aí, né? Então, muitas vezes quem escuta o choro pode ser até uma pessoa economicamente desprovida de grandes capacidades econômicas, e, no entanto, ele é uma pessoa que estudou música, aprendeu a ler uma partitura, começou a frequentar os lugares de choro ou do jazz também. E tem esse dado também, né? Interessante, no Brasil tem um pouco essa assincronia, né? O que eu acho até positivo, né? Porque aí a boa música não fica necessariamente com a elite, né? Com certeza. Hoje em dia você vai no subúrbio, você vê vários projetos, pessoas tocando violino, violoncelo, fazendo conjunto de câmara, coisa que era impensável há 30 anos. Na minha época, eu saía, quando eu morava nessa época, eu morava em Cordovil, que eu tinha que pegar um ônibus cheio, quando a pessoa via eu com o violoncelo no ônibus, falava assim, que isso, é um cavaquinho gigante? Não tinha o menor conhecimento, entendeu? Então é diferente. Ô, Leonardo, eu vou abrir agora para se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Perfeito. Alguém do público quer fazer? Até o Wesley já fez uma pergunta ali. Quer falar, Wesley? Ou você prefere que a gente leia? Oi. Desculpa, é porque acabei me atrapalhando aqui com essa tecnologia. Mas, assim, eu fiquei pensando... É porque o samba e o choro, eles têm... eles surgem... Assim, aí eu não vou saber precisar, porque eu não sei esse tempo em relação ao samba, mas é mais ou menos no século XIX também, né? Assim, enquanto característica de estilo e tal. E será que o choro... Eu posso pensar que o choro já não era mais elitizado no início em relação ao samba? Se eu for comparar samba e choro, será que o choro já não era em si mais elitizado, assim? Já no seu início? Sim. O choro, ele quando se transforma... Posso responder agora ou você ainda tem mais alguma coisa para falar? Desculpa. Não, pode. Então, o choro, já desde 1870, né, caminhando aí para o final do século XIX, ele já se torna elite. Como eu falei, ele transita entre o popular e o setor mais elitizado. Antes ele ficava só em um setor, que era o setor mais popular. O que era o setor popular? O setor popular no sentido de quê? No sentido da grande massa, do grande público. Eram as festas populares, as festas das igrejas, etc. E tal. Quando eu falo que ele começa a transitar para um lado mais elitizado, é quando ele começa a atingir de maneira privada essas classes dominantes. Entendeu? Com concerto para essas classes dominantes, com a execução dentro das casas, né? Ou seja, os salões dos casarões dessa grande elite carioca, entende? Então, certamente ele vai surgir, até por questões também de temporalidade, porque o samba ele vai surgir pós-choro. Eu costumo dizer que o choro é pai do samba e avó da bossa nova, e filho da música dos barbeiros. Entende? Então, por questão de temporalidade, o
o samba, certamente, ele vai se tornar talvez uma música não só mais para pobre, né, para a comunidade, enfim, expressar uma cultura, né, a posterior, né, ou seja, um pouco depois, porque vai ganhando isso. Tanto inclusive, tem um trabalho muito interessante de um historiador lá de São Paulo, que ele trabalha com samba, falando que o título é uma tese de doutorado dele que publicou, nem no morro, nem na cidade, falando sobre essa questão do samba. Ou seja, também vai transitar, mas todo mundo sabe que ele vai surgir no morro, mas sem descartar o asfalto, né? Noel Rosa está aí para dizer isso. Né? Noel Rosa, ele subia o morro, talvez, da Mangueira ali para poder discutir samba, falar, compor, mas ele não era do morro. Entende? Ele muito menos era preto. Então, acho que é por aí que é a questão. Temos mais alguma pergunta? Quem gostaria de fazer? Acho que o pessoal não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Bom, a não ser que tenha mais alguma pergunta, eu gostaria também de fazer uns comentários, porque o Leonardo, ele lançou... É o lançamento... Leonardo, o livro, como é que está? São quantos livros que você já escreveu sobre então, eu vou mostrar aqui na tela. Isso, tá? Mostra na tela e diz para as pessoas também como adquirir o livro. Perfeito. Então, o primeiro que foi fruto da dissertação é isso aqui, ó. Que é a contribuição do Chorim para a inserção do negro na sociedade brasileira. Infelizmente, eu não tenho mais ele, a editora também, eu não fiz uma segunda edição, estou pensando nisso, mas ainda não concretizei de fato. Eu tenho mais outros dois que não tem a ver com o choro, eu não vou falar agora, mas depois quem quiser pode pegar contato com a Assunção e procurar, que é um sobre história social, que eu organizei, né? E o outro sobre abolicionismo, que trabalha com André Rebouças e patrocínio, que é como eu trabalho essa questão do negro no Brasil, na época eu estava pesquisando sobre isso. O outro livro que eu tenho, que é esse Polifonia Cultural em Ponto Contraponto, acorde historiográfico entre alguns conceitos teóricos possíveis, onde eu abordo questões conceituais para aplicação dessa questão da música em si e para essa questão da cultura. Ou seja, então eu trabalho com vários conceitos. Trabalho com Carlos Ginzburg falando sobre a questão da circularidade cultural, tudo pegando essas discussões para aplicar de uma forma teórica para embasar essa questão da música e seus espaços de sociabilidade, a sua circularização, etc. e tal. Né? Então, trabalho com o conceito de hibridismo cultural, também nessa coisa, a questão dos próprios estudos pós-coloniais, mostrando esses estudos culturais dentro dessa perspectiva pós-colonial. Né? Trabalho também com esses conceitos polifônicos, daí o título do livro, que vem do linguista russo Mikhail Bakhtin, né? Que é esse livrinho aqui, ó. Quem tiver interessado, pode pegar depois o contato, porque eu tenho esses livros comigo, né? Para quem quiser adquirir, a gente vê aí como é que faz para entregar e tudo, aí eu falo o preço direitinho, porque agora de cabeça eu não sei. E o último, mais recente, é o Tradições e Modernidade nos Tempos do Choro, uma historiografia de um gênero musical popular, urbano carioca, seus espaços de atuação, que é esse aqui, é o mais recente livro. Eu tive a felicidade de lançar esse livro. Eu tenho Assunção como prefaciador do livro, né, que me deu muito essa honra, e eu tive a oportunidade de lançar esse livro ano passado, num congresso lá em Paris, na Escola de Altos Estudos de Paris. Eu fiz o lançamento lá desse livro, e aí quem quiser, né, foi dentro de um congresso que eu lancei lá. E, então, são esses praticamente ligados aí à questão da temática que a gente abordou hoje. Leonardo, a Karine pediu ali para você repetir o título do último livro.
Vamos lá. Tradições e modernidades nos tempos do choro. Historiografia de um gênero musical popular urbano carioca e seus espaços de atuação. Vou colocar de novo na tela. Qual é a editora? Multifoco. Mas aquilo que eu falei, se quiser, depois pode entrar em contato, a Assunção tem meu telefone, tem meu e-mail, entre da melhor forma que vocês acharem, pelo e-mail, pelo zap, e aí eu passo o preço direitinho, forma de envio, a gente vê, tá bom? Bom, se não houver mais ninguém para fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer umas palavras finais, agradecendo aqui a presença do Leonardo, e realmente lembrar, né, que o trabalho dele realmente, só a tese dele já abriu duas vias muito importantes. Foi um trabalho específico de análise, por um lado, né, onde ele dá a sua contribuição como pensador que pesquisou e reflete sobre o choro. E, por outro lado, abriu espaço para muitos pesquisadores, com essa pesquisa que ele citou aí na Biblioteca Nacional, que ele faz praticamente o rastreamento de todas as fontes que existem sobre o choro e onde encontrar. É um grande catálogo, né, que, é claro, vai interessar muito especificamente aos pesquisadores, né, que podem partir dali de um trabalho já realizado e encontrar as fontes sobre o tema. Então, teve essa importância muito grande o trabalho do Leonardo, e como eu tinha ressaltado no começo também, além disso, ele faz parte exatamente desse grupo de historiadores músicos, pessoas que têm tanto uma formação em história como uma formação em música, e que com isso conseguem completar um tipo de trabalho que estava meio dividido pela metade, né? Você tinha as duas metades, ou era o historiador que não entendia muito de música, então às vezes não tinha como mencionar um determinado conceito musical específico ou explicar para o seu leitor, e ficava nas questões históricas. Fazia muito bem isso, mas era metade de um trabalho. E tinha um músico, né? E esse músico estudava também o seu instrumento, a história do seu instrumento, ou a história de um gênero musical, como o choro, por exemplo, mas ele só tinha uma formação de músico, esse outro tipo de pesquisador da história da música, e não conhecia as questões da própria historiografia, que nós sabemos, todos que estudamos história, né, que são questões, né, não cometer um anacronismo, como escolher cada fonte e eleger um tipo de metodologia capaz de estudar essa fonte com eficácia, ou seja, contextualizar adequadamente, uma série de coisas que nós aprendemos numa graduação de História. Com isso eu não estou dizendo que uma pessoa não consiga se aproximar desse tipo de conhecimento autodidatamente. Os autodidatas sempre vão existir, né? Tanto num campo, a história, como no outro, que é a música, inclusive. Você não precisa necessariamente fazer uma graduação de música para se tornar um grande músico, e eu também postulo que não necessariamente você precisa fazer uma graduação de história para se tornar um grande historiador. Mas é mais difícil, você vai ter que percorrer um certo caminho ali, onde você vai ter que encontrar, aí você vai ter que ler os grandes autores. De qualquer maneira, a gente tinha essas duas metades um pouco separadas, e agora tudo isso está sendo preenchido com uma geração muito interessante de historiadores que tem os conhecimentos em ambos os lados, né? E o Leonardo faz parte dessa geração aí, por isso é que ele está produzindo tanto, e já estão aparecendo aí os trabalhos dele em forma de livros publicados. Ao mesmo tempo, também é um pesquisador com grande consciência, né, a situação do negro no Brasil, estudou isso, foi a dissertação de mestrado, e ele também costuma unir essas duas perspectivas, né, a questão do lugar do negro na nossa sociedade, a importância, e, ao mesmo tempo, unir isso com a questão musical. Ou seja, é um outro enriquecimento que a gente também pode encontrar aí na obra do Leonardo. Nesse sentido, eu agradeço a você, Leonardo, e gostaria de aqui encerrar a minha participação, mas passo as palavras se o Leonardo ainda quiser dizer mais alguma coisa, ou se mais alguém também quiser colocar mais alguma pergunta, ainda é tempo, mas de todo modo eu já passo a palavra aqui para o Leonardo.
Opa, então, gente, muito obrigado para aqueles que estiveram aqui, né, nesse bate-papo, e espero reencontrá-los em uma outra oportunidade. Assunção, obrigado pelo convite mais uma vez, e sempre que precisar, sabe que eu estou à disposição. Um grande abraço para todos. Obrigado, então, a todos, e a gente vai se despedindo aqui, e daqui a 15 dias a gente tem uma nova tese. No momento eu não estou lembrado exatamente, é de música também, um outro orientador meu que estudou os festivais de música popular no Brasil e em Portugal, fez um trabalho de história comparada disso. E é sempre assim, né? A gente está alternando de 15... Esse eu participei na banca, hein? Ah, participou, exatamente, era o José Fernando, né? Ele vai fazer a apresentação do trabalho dele daqui a 15 dias, né? O Leonardo esteve na banca. Você vê que as pessoas estão se encontrando, estão formando um grupo, né? Porque não são todos aí que têm essa dupla inserção, né? Mas então, vocês ficam convidados para se manterem antenados, para continuarem ouvindo essa série aqui, que é a Teses em Debate, que realmente está trazendo muita coisa boa e que, às vezes, fica limitada aos portões da universidade. E só vai ser conhecida de outra pessoa que foi estudar aquele assunto. Então, a motivação de fazer essa série foi exatamente essa, que as pessoas conheçam o que a universidade está produzindo. O que, aliás, é uma questão fundamental hoje, onde a universidade está sendo atacada, né, por alguns lugares políticos aí que não convém a gente nem falar nesse momento. Então, a universidade mostrar o que ela tem para dar para a sociedade é muito importante, e está no espírito aí dessa nossa série fazer isso. Obrigado, então, me despeço e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado, até mais, pessoal. Obrigado.